curto fazer essas lives sexta-feira, porque quem entra sexta-feira é porque está interessado mesmo, né? Que quer aprender, que quer fazer, que quer se desenvolver, certo? Vocês poderiam estar fazendo várias outras coisas melhor, né? Poderiam estar assistindo Netflix, poderiam estar enchendo a cara no bar, mas não, a gente está aqui. Então, obrigado pela audiência, né? A galera do YouTube, super obrigado, e obrigado a galera do Insta também. Legal? E aí hoje, para a gente continuar, né, esse bate-papo que a gente está fazendo, essa série de lives sobre a cruzada pela melhoria contínua, né, eu quis trazer algo diferente aqui para vocês, legal? Que são os aceleradores Lean Six Sigma para a gestão do seu negócio em termos da estratégia, certo? Os aceleradores para a estratégia. E, aliás, esse papo aqui também não necessariamente precisa ser só para estratégia, tá? Ele serve para a sua área também. Se você for gestor de área, ele também serve, ele vai te ajudar aqui. Legal? Então, assim, olha como é que acontecem as coisas, né? Normalmente, como que acontecem? As empresas vão lá e aí elas desenham, por exemplo, um mapa estratégico como esse aqui, certo? Vai lá, projeta um mapa estratégico, e aí nesse mapa estratégico, lá no começo do ano, né, o que que ela faz? Ela projeta lá a missão, daí ela vai projetar a visão, vai projetar os valores, certo? Tudo isso a empresa vai fazer no começo do ano. E daí ela vai definir os pilares, né? Pode ser assim, ó, mapa estratégico, ou pode ser uma pirâmide estratégica, né? Também a gente ouve falar. Legal? E aí a empresa ela vai definir os pilares da estratégia, beleza? O que que ela vai fazer nos pilares? Ela vai definir, por exemplo, um pilar de custos, né? Depende da empresa, um pilar de qualidade, um pilar de clientes, né? De comercial também, para as vendas comerciais. E ela vai colocar um pilar lá de desenvolvimento, né, de produto, qualidade e engenharia, né? Isso a empresa ela define. E daí ela vai também definir os seus objetivos e as suas diretrizes estratégicas, certo? Aí vai lá no começo do ano, junta toda a galera, né? Faz todo aquele... tranca todo mundo num hotel, fica 2 semanas inteiras para montar isso aqui. Quem já participou de reunião de planejamento estratégico, cara, sabe que isso aqui é uma maratona, né? Você leva 2 semanas para fazer tudo isso aqui. E aí, esse é um assunto que eu gosto muito dentro do Lean, né? Da gestão empresarial Lean. Eu venho estudando muito isso, principalmente em empresas familiares, nas consultorias que eu faço, né? O meu perfil de consultoria é principalmente empresas familiares que precisam de apoio. E a gente percebe o seguinte, né? Que as empresas, elas são muito boas em desenhar toda essa estratégia aqui, né? Nós somos muito bons em planejar, em fazer essa estratégia. Aí a gente deixa isso aqui bem bonito, bem colorido, coloca em vários lugares pela empresa para a gente falar, olha, né? Tá aqui, a gente tem uma estratégia com isso, a gente tem isso. Mas nós somos muito ruins na execução tática. E é aí que está o problema, né? A execução tática que está o problema. A gente fica nesse imbróglio, sabe? Então, eu lembro que a minha última consultoria, né, que eu estava fazendo aí antes da Covid, né, antes de ter toda essa parada aí pela Covid, tudo isso que está acontecendo, eu vi um mapa estratégico parecido com isso aqui num cliente, e eu falei, cara, pô, legal, né, mas como você vai chegar lá? Como que você vai executar tudo isso aqui? E ele não me soube responder, não, cada um tem um pilar, cada um tem uma diretriz, né? Os gestores sabem o que deve ser feito, não sei o quê. Então assim, fica aquela discussão rasa, né? Parece um voo de galinha, assim, algo muito raso. E aí, a taxa de fracasso nas empresas é muito alto, tá? E esse assunto, ele é muito importante agora, porque olha só, galera, onde é que a gente está chegando agora? No quarto tri, né? Outubro, novembro, dezembro. Então, assim, esse é aquele momento no final do ano que ele é muito especial, todos os anos, por quê? Porque a empresa,
ela começa a olhar no retrovisor, né? Ela vai olhar lá atrás, tudo aquilo que ela tinha planejado em janeiro, e ela vê assim, cara, a gente não conseguiu entregar a estratégia até agora. A gente não conseguiu realizar. Podem ver, nas empresas de vocês é assim, não é? Aí fica aquela loucura, todo mundo correr, 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 correr. E daí eles pegam esses 4 pilares e fazem o seguinte, falam, não, beleza, ó, então a gente vai priorizar agora o pilar para o final do ano. Então o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que garantir 13º, férias, isso, aquilo, né? Então a gente precisa priorizar o pilar clientes e desenvolvimento de produtos, para ter produto novo no Natal e tal, esse tipo de coisa, né? Então, gente, assim, ó, é uma loucura, é uma correria. E aí esse ano tem uma característica muito peculiar, né? Que é o quê? Que é a Covid, tudo isso que está acontecendo, é toda a pandemia. Então, assim, né? Todo e qualquer planejamento estratégico que você tenha feito até agora, acabou, morreu, não adianta nada, não funciona para nada, certo? Por quê? Porque as condições do mercado mudaram, o mundo mudou, as coisas estão mudando. Então, isso também faz com que essa revisão da estratégia nesse momento agora, né, nesse quarto tri, seja fundamental para a sobrevivência das empresas do mercado, sabe? Esse é o ponto, né? Então, o momento de falar de estratégia não é em janeiro, tá? Não é em fevereiro. Quando abre o ano, né, normalmente as empresas, vai começar o nosso ano, então, pô, vamos reunir os gerentes, vamos falar da estratégia. Cara, não é isso. Você tem que falar de estratégia agora, nesses 3 últimos meses do ano. Porque daí quando você começar o seu ano no dia 1º de janeiro, no dia 2, né, aliás, no dia 2 de janeiro de 2021, você já sabe o que você vai fazer, né? E qual é a grande problema das empresas? A galera deixa isso aqui rolar e aí começa a fazer o planejamento estratégico em fevereiro, né? Porque janeiro é aquela história, sabe como é que é, né? A galera tá de férias, o diretor tá lá em Miami, né? As crianças estão de férias da escola do chefão, ele tá lá na Disney, e aí o cara volta de férias, e aí, gerentada, fevereiro a gente vai começar a falar, aí tem carnaval no meio do caminho, né? Aí vai indo. Cara, você começa a fazer isso aqui em março. E aí, março até o final do ano, você já perdeu 3 meses de novo, né? Olha como, assim, é um padrão que se repete. Tudo isso causa a falência da estratégia no ano da empresa, por uma simples questão de execução tática e operacional. Legal? Então, assim, hoje a gente não vai discutir como montar isso aqui, né? Como montar esse plano é palco de outra discussão. Os nossos alunos do Greenbelt passam um sábado o dia inteiro a gente fazendo isso aqui, né? A gente tem aula de estratégia, a gente monta estratégia, a gente faz jogos de equipes com a galera, com uma ferramenta bem legal, virtual, que a gente usa, né? Então a gente não vai mostrar como chegou aqui, mas a gente hoje vai falar rapidamente como que a gente executa isso aqui. Legal? Esse é o nosso cenário de hoje. E aí, né? Por que tudo é tão difícil? Certo? Quais são os nossos desafios para fazer acontecer a estratégia do seu negócio? Porque é o seguinte, a estratégia ela pode ser lenta demais. Possivelmente a sua empresa ela não está se movimentando com aquela velocidade que ela precisa, né? Agora o mercado mudou, as coisas são diferentes. Por exemplo, o perfil de consumo do cliente mudou muito. Esse era um dos trabalhos que eu estava fazendo também, né? Quando começou a Covid. Era uma empresa da área de varejo que estava navegando num oceano assim razoavelmente legal, porque as pessoas iam até a loja para comprar, e de repente a loja tinha que ficar fechada, as pessoas não podiam mais ir para a loja. Então, com qual velocidade a gente vira a estratégia para a gente poder atender um cliente que agora precisa receber produtos em casa, por exemplo? Então é um desafio para a estratégia, né? Às vezes a empresa ela é lenta demais, ela é muito engessada com as coisas. O segundo desafio é que às vezes a estratégia é complexa demais. Cara, você dá comida para o monstro, né? Eu adoro falar isso.
A gente sabe assim, ó, quanto maior a empresa, maior é o desafio. Mais pessoas você tem para gerenciar, mais coisas você tem para fazer. E aí você começa a entrar num imbróglio complexo demais e você não tem uma clareza na estratégia. Você não tem um foco na estratégia, né? É tudo muito complexo, é muito chefe, é muita área, é muito departamento, é muito projeto, é muita matriz, é muita filial, sabe? São muitos objetivos. Cara, às vezes as empresas colocam 15 objetivos estratégicos no ano. Olha, cara, 15 objetivos. Pensa que para você ter 15 objetivos estratégicos no ano, quantos indicadores táticos e operacionais você tem que ter para conversar com esses objetivos estratégicos, né? Então, a gente traz aquela simplificação da estratégia. Lembram disso, né? Quem já assistiu aula de estratégia comigo sabe disso. A gente traz isso aqui para 4 classes de indicadores, né? Indicador de custo, indicador de prazo, indicador de qualidade e indicador de produtividade. Então, 4 indicadores estratégicos. Você consegue pilotar qualquer empresa, tá? Um outro desafio é a boa e velha burocracia, certo? A empresa é burocrática demais, certo? É travada demais, é muito documento, é muito processo assim. Aí a gente pode lembrar também lá do superprocessamento, que é um desperdício do Lean, certo? Um dos 7 desperdícios do Lean, o superprocessamento. Aquele processo que deveria ser assim, A, B, você começa ele aqui, daí você vem e faz isso aqui para chegar até o final, certo? Um excesso de burocracia. Então a gente tem que desburocratizar a realização da estratégia, né? E o último desafio é a desconexão. As coisas são muito desconexas, certo? Pensa assim, como é importante isso aqui, né? A gente ter links, ter conexões em tudo aquilo que a gente faz dentro de uma organização. Elos a gente tem que ter, né? Quando a gente tem gerentes, por exemplo, que são pares, os pares têm que se acertar. Os pares têm que falar a mesma língua. Quando você tem supervisores, os supervisores têm que se acertar. Eles têm que falar a mesma língua. Quando você tem essa diferença, esses ruídos entre os pares, você quebra a conexão, né? Você deixa de entender o que o seu par precisa de você como cliente interno, e a gente tem falado pra caramba de cliente interno na cruzada. As empresas precisam cada vez mais dessa visão de cliente interno, e para você ter um cliente interno satisfeito, você tem que ser um líder servidor. Olha isso, cara, que louco que está hoje em dia, né? É uma das principais competências das soft skills, é ser um líder servidor. E para você ser um líder servidor, para você poder ter clientes satisfeitos, você tem que ter uma boa conexão com eles, uma boa conexão com seus pares, por exemplo, né? Então, se você trabalha na área de compras, você tem um par que é um cliente interno, por exemplo, que é a área de logística, que vai receber a sua matéria-prima. Se você trabalha na área de logística, você tem um par que é a manufatura, que vai receber o material da logística, certo? Se você está na qualidade, você tem um fornecedor interno, que é a engenharia, com, né, toda a engenharia, todos os laudos, todas as documentações técnicas. Então, olha a conexão. Então, esses caras aqui, né, eles são alguns dos principais desafios, vilões na hora de executar a estratégia, né? Por isso que dói muito a nossa cabeça. E isso acontece seguindo, tá bom? Você pode ter a tua estratégia funcional, você pode ter a tua estratégia tática, a tua estratégia corporativa. Legal, tem vários modelos estratégicos para isso, mas todos eles têm uma coisa em comum, né? E eu tenho falado muito isso nas consultorias de estratégia que a gente faz. Independente do modelo estratégico que você use na sua organização, você tem que entender o seguinte: ele vai afetar todas as pessoas que fazem parte dela. Então não é só algo assim da diretoria, não é algo só da gerência, por exemplo, certo? É principalmente as pessoas que executam a estratégia. O grande segredo está aqui,
está em criar essa conexão com elas, né? E outro ponto, que uma estratégia ele vai envolver todos os aspectos de uma organização. Ela vai envolver todas as áreas, todos os departamentos, todos os turnos, todos os setores, todas as matrizes, as filiais, certo? Então, ela é algo muito abrangente, é muito grande fazer estratégia. Então, olha os desafios que a gente tem, cara, né? Olha agora para 2021, tudo isso aqui foi por água abaixo, a gente está tendo que olhar tudo de novo, do zero, sabe? Então, novamente, independente de como você elabora a estratégia, quais os modelos que você usa, né? Porter, SWOT, SWOT interna, SWOT externa, né? Que tem diferenças, né? Matriz funcional, posicionamento, independente do modelo que você usa para construir, você vai cair nisso aqui. E a gente tem que ter essa consciência, tá? E aí uma notícia triste para vocês. Como eu falei, eu tenho feito muitas consultorias em empresas familiares, tenho estudado muito isso aqui, né? Isso aqui eu estou trazendo para a minha dissertação de mestrado também. Então, a taxa de sucesso na implementação da estratégia nesse tipo de empresa familiar, tá? Está entre 10% e 40%. Entre 10% e 40%. É um número, assim, assustador, certo? Dado todo o esforço que a gente faz para chegar lá, né? Toda a energia que a gente coloca para planejar, para organizar, e você chega no final do ano, olha para o retrovisor e vê que você só atingiu 40%. É muito pouco isso aqui mesmo, né? Então, como que a gente pode reverter isso aqui? Como que a gente pode entender isso aqui um pouco melhor? São esses os aceleradores para a estratégia que eu queria trazer hoje aqui para vocês, tá? Então, fica atento aí. Primeira coisa que a gente precisa entender, como que o negócio acontece de cima para baixo, beleza? Como que funciona isso aqui na nossa empresa, né? Então, pensa o seguinte, ó, como que a gente desdobra as nossas metas, por exemplo? Como que eu faço com que as pessoas entendam qual é a meta que tem que ser entregue? Né? Às vezes a pessoa, Wilson, mas a minha empresa não tem meta. Cara, então rasga tudo isso aqui, joga fora e volta para fazer estratégia, né? Como que a gente desdobra as nossas metas? Qual é a visão, por exemplo, que o chão de fábrica ou que o escritório tem lá de cima? Aí, como que a gente desdobra os nossos valores, certo? O que são os nossos valores? São os nossos princípios, são as nossas crenças, né? São os nossos direcionadores. Como que a gente desdobra isso aqui, cascateia isso dentro da organização? Como que a gente vai desdobrar a nossa missão, certo? O que é a nossa missão? Cara, é a nossa finalidade. O que nós queremos entregar, o que nós queremos fazer. Então, veja, existe uma pirâmide para isso, né? Que a gente vai desenhar para esse conceito, a importância desse conceito ficar bem claro para você como um acelerador. Então, imagina que você tem uma pirâmide assim, legal? E aí imagina você que está me ouvindo aqui, que você é um gerente, beleza? Ou um supervisor, só para a gente poder fazer um modelo mental, um jogo mental aqui, tá bom? Então, nós estamos aqui, eu e você. Nós somos os gerentes, somos os chefes táticos e operacionais, certo? Da galera que mete a mão na massa. Nós estamos no meio da pirâmide. Eles estão abaixo de nós. Quem são eles? São os nossos funcionários, né? A nossa equipe, a nossa galera, a galera que vai fazer, que vai acontecer, que vai meter a mão na massa. Eles estão aqui embaixo. E aqui em cima, a gente tem algo muito particular, né? Que tem aqui os homens, né? Sabe quem é que é os homens? Os homens! A diretoria! Né? Os homens! Os homens que mandam, os chefes da diretoria, certo? Então é sempre assim, ó, nós, gerentes, eles executam e os homens que mandam em tudo esse negócio aqui, beleza? E aí, olha só, a grande questão é como que os homens
transmite a mensagem para eles? Hã? Como é que a missão, a visão e os valores dos homens vêm para eles? Qual é o nosso papel aqui, ó, nós, ó, quando a gente vai falar com eles? Como que a gente transmite, galera? Como que a gente gerencia? Como que a gente fala? Né? E aí, como que eles vão saber o que os homens querem? As pessoas têm que ter um propósito para trabalhar, começa tudo ali, eu falo isso em todas as aulas, eu encho o saco de vocês com isso. Cara, quando você acorda de manhã e você olha pro teto, você tem que saber o motivo que te leva a tirar o seu bumbum da mesa, pegar o busão e ir trabalhar, cara, certo? E o grande lance é o seguinte, né? Aonde que está a confusão disso aqui? Os homens pedem para a gente, por exemplo, trazer um incremento de 10% de EBITDA. Pô, cara quer 10% de aumento na margem do EBITDA, né? O que é o EBITDA? É um indicador financeiro, né? Dos lucros antes da depreciação, amortização, impostos e taxas, tudo isso, certo? É um indicador extremamente importante assim para qualquer empresa, o EBITDA. Aí você olha assim, pô, cara, os homens querem 10% de EBITDA agora para 2021, com Covid e tudo. Dane-se o Covid, eu quero crescer 10%. Top! Como é que eles vão fazer isso? Como é que os homens mandam para eles? Aí o eles, você chega lá num operador de empilhadeira, por exemplo, na sua área de logística. Aí chega para ele, ô cara, então, os homens disseram que o teu objetivo estratégico esse ano é você aumentar o EBITDA da empresa em 10%. Beleza? O que o coitado do operador de empilhadeira vai fazer? Nada. Né? Ou você chega para o estagiário que está lá na empresa, ó, estagiário da qualidade, né? Tem a Larissa, nossa aluna, a gente sempre enche o saco dela. Pega a Larissa lá, estagiária de qualidade. Ô Larissa, os homens falaram para você aqui, ó, eles, né? Que o teu objetivo estratégico esse ano é você trazer 10% de EBITDA para a companhia. Pô, beleza? Estão entendendo onde eu quero chegar, gente? A coisa não acontece. A gente tem que traduzir essa linguagem aqui, ó. A gente tem que mudar essa visão. É só assim que a gente começa a entender a estratégia, começa a realizar, certo? Olha só, cara, é isso. Então, o grande lance aqui, ó, é a gente entender o seguinte, ó, que a diretoria, né, barra os homens, certo? O que eles fazem? Eles vão definir a estratégia, beleza? Vão definir a estratégia, vão pegar aquele mapa estratégico, vão arrumar, vão fazer tudo aquilo lá. É aquilo que a gente quer, beleza? É o nosso objetivo. E aí, a gerência é responsável por o quê? Por executar a estratégia, por fazer acontecer, por meter a mão na massa. E o operacional é o responsável pelas ações táticas, por fazer acontecer, por misturar o bolo, por apertar o botão da máquina, mandar o relatório, certo? Cobrar o cliente, fazer as atividades operacionais do dia a dia. Então, os objetivos que vêm aqui dos homens, eles vêm aqui para o operacional e a gente chama isso aqui de norte verdadeiro. E a gente precisa entender que os resultados, eles vêm de baixo para cima, certo? Então, quando eu falo em subir 10% o EBITDA aqui, eu preciso quebrar isso aqui para a galera. Então, por exemplo, se eu estou lá na área de logística, né, vou dar um exemplo da área de logística, qual é o indicador da área de logística que conversa com 10%? Ah, eu posso ter uma redução de lead time, por exemplo. Eu posso ter um aumento na acuracidade do inventário. Eu posso ter uma redução no meu tempo de entrega para o cliente, certo? Aí faz sentido eu falar com o cara da empilhadeira, ó, cara, armazena direito aqui, presta atenção no sequenciamento, presta atenção no endereçamento, por exemplo, na hora que você lê o código de barras, porque isso está impactando na acuracidade do nosso inventário, está com resultado ruim. Aí você vai falar para a tua equipe do picking, né, que é a separação de produtos no teu armazém, por exemplo, olha, a gente precisa acelerar o processo para reduzir o tempo de entrega para o cliente. Se o cliente recebe mais rápido, o cliente está mais feliz, o cliente está mais contente, a gente cobra o cliente mais rápido, eu diminuo o meu fluxo financeiro
e eu vou impactar em 10% positivamente. Olha isso. Se você vai numa área de compras, você vai ter lá os teus savings de negociação, você vai ter o prazo médio de pagamento para o seu fornecedor alongado como indicador, certo? Também vai ajudar aqui, ó, a geração de caixa disponível. Se você está na área da qualidade, por exemplo, né, você pode trabalhar para reduzir o seu percentual de refugos. E aí você fala com a estagiária da qualidade lá, com a Larissa, né? Ó, Larissa, ó, vamos fazer um trabalho aqui para reduzir o percentual de defeitos, o percentual de refugo, o percentual de reclamação de cliente, porque tudo isso vai fazer com que lá em cima os homens ganhem uns 10% de EBITDA na companhia. Certo? Então, estão percebendo onde eu quero chegar, gente? São os links, são as conexões que a gente tem que fazer. Então, quando a gente pega um mapa estratégico, tá? Eu vou voltar aqui na primeira folha. Quando a gente pega um mapa estratégico como esse, essas conexões não são visíveis. Você não entende como que a empresa vai chegar lá. Você só entende o que os homens querem, mas você não entende o que a base tem que entregar e como que a base vai fazer e quais são as prioridades. Por isso que as empresas não entregam a estratégia. É simples, é a gente que complica. A vida é simples, né? É a gente que complica. Eu falo isso para minhas filhas aqui em casa quando elas brigam comigo, né? Que eu dou uma bronca nelas, elas ficam brabas. Eu falo, meninas, a vida é simples, vocês que complicam, aceitem a bronca e beleza, não discutam comigo, sou eu que mando. Sacanagem, né? Falar assim. E numa empresa é a mesma coisa, certo? Essa necessidade de destravamento é o que a gente tem que trazer, né? Então, uma empresa que é verdadeiramente enxuta, que trabalha com o Lean, ela trabalha nesse sistema de desdobramento estratégico, né? É assim que ela faz acontecer. Então, para a gente, né, pensar aqui mais algumas coisas legais sobre isso aqui, né? Pensa o seguinte, né? Para que tudo isso aconteça, tá bom? Para que essa mágica aconteça, né? Que a gente consiga desdobrar corretamente, garantir a entrega da estratégia, deixar os homens felizes e os nossos funcionários também felizes, legal? A gente tem que matar basicamente 4 inimigos para a estratégia, beleza? Que são inimigos assim que pegam a gente, né? O bicho pega com eles ali e a gente precisa tomar muito cuidado com eles. São eles que nos atrapalham ali no dia a dia, tá? Então olha só, o primeiro inimigo da execução de qualquer estratégia, tá? A câmera tá ok? Tá gravando? O primeiro inimigo de qualquer estratégia é a falta de foco, tá bom? É a falta de foco. E de novo, isso agora com o advento da Covid fica mais evidente ainda, né? Isso é mais perigoso ainda. Por quê? Porque a empresa quer resolver tudo, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente está assim num desespero danado por empregos, num desespero danado porque a gente perdeu participação no mercado, num desespero porque a gente fechou turno, né? Num desespero porque a sistemática das entregas mudou. Então tem um ecossistema ao nosso redor muito favorável a gente ficar descabelado, ficar no desespero. Então é como se a gente tivesse tanta coisa para fazer, né? E eu dou esse exemplo para os meus alunos, é como se você pegasse uma garrafa PET, certo? Cheia de terra, e você coloca água nela e você sacode essa garrafa. E você coloca na luz, o que vai acontecer? Você não vai enxergar nada. A tua visão está muito turva, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você parar um pouco, der um passo para trás, pensar, arrumar a estratégia e definir alguns focos estratégicos, é como se você pegasse a garrafa PET e deixa ela parada. E com o tempo aquela poeira, aquela sujeira, ela vai baixando, ela faz aquele sedimento embaixo, e você coloca ela na luz e você consegue enxergar através dela, né? Então a tua visão fica ampliada, fica mais clara. Então a gente tem que tomar cuidado agora, porque
De novo, a gente vai chegar nessa época agora, setembro, outubro, novembro, a gente vai falar da estratégia para o ano que vem, e as empresas querem resolver tudo, né? Quantos objetivos estratégicos você tem para esse ano? 15. Quantos projetos Lean Six Sigma você quer fazer? 30. Né? E você não vai conseguir fazer. Vai faltar braço, vai faltar talentos. Né? Por que eu estou falando tanto para o pessoal? Vamos fazer o Greenbelt, a hora é agora, as empresas vão precisar de vocês, dessa força de trabalho mais do que nunca. Porque a gente agora vai ter que fazer mais com menos. Agora é a verdadeira mais com menos. Até pouco tempo atrás não era. Mas agora é. Porque o dono da empresa que mandou 10 funcionários embora, quando chegar em dezembro agora, né, que é o mês que começa a aquecer o mercado, tradicionalmente, em todos os anos, o que o dono da empresa vai fazer? Ele não vai contratar os mesmos 10. Tem muita incerteza no mercado. Ele vai contratar 5. E esses 5 vão ter que fazer a diferença pelos 10. Certo? É uma leitura simples. Então, a gente tem que ser o melhor naquilo que a gente sabe agora. Agora é a hora de fazer a diferença. E aí, em vez de você trabalhar com 10 projetos no ano, você vai ter que escolher 4 ou 5. Se você tem 5, você vai ter que escolher 2 ou 3, para que esses 2 ou 3 eles sejam entregues. Né? É melhor você fazer menos projetos e entregar, trazer o resultado, do que dar tiro para tudo quanto é lado e não entregar nada. É simples assim, gente. A leitura é essa. Né? Esse é o primeiro inimigo, então. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Segundo inimigo que atrapalha a execução da estratégia é a falta de clareza, tá bom? Associada junto com foco, né? O que é falta de clareza? A falta de clareza é quando a sua missão, né, aquilo que você tem que entregar, tem que fazer, aquilo não é claro. Né? A gente também poderia falar aqui em ambiguidade, metas ambíguas, certo? Você abre brecha para ambiguidade. É por isso que no final do ano você leva um feedback do seu chefe e você não gosta, por exemplo. Já percebeu isso? Já doeu isso aí em vocês? Você vai lá e trabalha pra caramba. Cara, o ano inteiro você trabalha um monte. Sábado, domingo, feriado, faz um monte de viagem maluca pra cima e pra baixo, trabalha o dia inteiro, pega estrada à noite, né? Deixa a família para trás, se expõe na estrada, faz um monte de coisa pela empresa, muita coisa. Aí, quando chega no final do ano, na hora do seu chefe te dar o feedback, ele vai falar, pois é, mas sabe o que é? Você foi muito bem, mas ficaram faltando algumas coisas. Ah, não, eu sei que você trabalhou, mas ficou faltando, né, aquele projeto, ficou faltando aquela entrega. Como que você se sente quando isso acontece? Você fica pé da vida, né, para não falar outra coisa, e com razão. Afinal de contas, na tua visão, você trabalhou bastante. Você se esforçou, você fez hora extra, você trabalhou sábado, domingo, feriado, você ficou com uma úlcera nervosa por causa da empresa, uma gastrite, um burnout, e teu chefe te joga um balde de água gelada. Por que isso acontece? Porque as metas não são claras, porque as metas são ambíguas, né? E ele vai te falar, você foi bem e tal, mas tinha que ter ido melhor. Daí você pergunta, tá, mas ido melhor aonde? Em qual planta? Qual processo eu não fui bem? Qual é o número, o indicador que me diz que eu não fui suficientemente bom aos teus olhos ou para a empresa? Então veja, se você não define isso, como que você pode querer dar um feedback para o seu funcionário, cara? Né? Se você não dá uma diretriz muito clara para ele, olha, a gente tem que atingir 10% de EBITDA, porque os homens pediram, e você é gerente aqui da área de manufatura, por exemplo, e você tem que me garantir um OEE de 70%. Ponto, tá claro, certo? Agora não adianta você traçar a tua meta e falar assim, eu preciso que você suba o OEE. Aí o cara vai subir lá 9 pontos, que já é uma duríssima, né? Uma missão duríssima, subir 9 pontos em OEE. Quem manja de Lean Manufacturing, de gestor de fábrica, sabe que, cara, você subir 9 pontos no OEE, né? Aí você subiu 5, 6, o cara, não, mas é pouco. Entende, gente? É essa clareza que a gente tem que trazer. Né? Então, como que a gente desdobra essa clareza aqui para nossa galera, certo? Isso é fundamental. Né?
É aquela velha história da Alice nos Países das Maravilhas, certo? A Alice está lá andando, né, bem bonitinha, daí ela encontra o gato que ri no meio de uma encruzilhada, e, esse é o gato, eu fiquei perdida, e agora, para onde que eu vou, para a direita ou para a esquerda? E daí o gato fala o que para ela? Alice, tanto faz, né? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Eu não sei, eu caí aqui nesse país, nesse mundo das maravilhas e estou perdido e não sei para onde eu quero ir. Daí o que o gato fala para ela? Então, tanto faz, beleza. Você pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. O resultado vai ser o mesmo. Você não sabe para onde você quer ir? Clareza. Gente, assim, ó, parece ser muito óbvio isso aqui, né? Mas não é, tá? Nas consultorias que eu faço, eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aí estão maquinando aí também nas empresas de vocês, certo? Isso tem que estar 100% claro, tá? Aí, temos mais dois, né? Falamos que eram 4. Um deles, que é muito grave, tá? É a conexão. Certo? É a falta de conexão. Então, quando a gente fala assim em falta de conexão, certo? É ter assim, ó, como que os líderes estão conectados? Como que as coisas estão conectadas ali dentro da nossa estratégia, certo? Como que as metas que vêm, que voltam, como que elas estão conversando entre si? Como que eu sei aquilo que eu tenho que entregar da minha área, qual é o impacto que vai ter na área seguinte? Né? Atenção, vou dar uma dica aqui para vocês estabelecerem boas conexões, tá? Já ouviram falar desse cara aqui, ó? SIPOC? SIPOC é tudo. É através do SIPOC, por exemplo, que você vai saber quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, quais são as informações que você precisa para trabalhar, quais são os recursos que você precisa e qual é a expectativa que o seu cliente tem para ser atendido com você. E aí, nessa conexão que você faz, também usando o SIPOC, por exemplo, eu vou pegar o exemplo lá do OEE, tá bom? Então, para quem não sabe o que é OEE, né? OEE é um dos principais indicadores de manufatura, legal? Global, de excelência de classe mundial, e ele é composto por 3 indicadores, tá bom? 3 indicadores, né? A gente vai ter aqui, ó, um indicador de qualidade, certo? Aí eu vou ter um indicador de produtividade e vou ter um indicador aqui de disponibilidade operacional. Legal? É assim que funciona. Então você pega o percentual de qualidade vezes o percentual de produtividade vezes o percentual de disponibilidade operacional, um vezes o outro, e aí você tem aqui o teu percentual de OEE. Legal? Benchmark, classe mundial, 85%. Beleza? Então, quando você quiser saber que nível está a sua manufatura, você usa esses 3 indicadores e compara com 85%. Legal? E aí olha como é a sacada da conexão, ó, entre os pares. Quem cuida dos níveis de qualidade? A área de qualidade, uma gerência de qualidade, certo? Junto com a manufatura, claro, junto com a logística, mas o dono do número é a qualidade, como uma área servidora ajudando a melhorar a qualidade da companhia como um todo. Aí você tem produtividade. Quem que é o dono do indicador de produtividade? Principalmente a manufatura, certo? Com os números entregues, o PCP, né? O planejamento de produção, tudo isso, o PCM, o planejamento e controle de materiais, a logística que abastece a fábrica, tudo isso tá no bolo aqui, ó, produtividade. Ó. E aí você tem o outro que é a disponibilidade operacional. Quem é o dono da DO, da disponibilidade operacional, por exemplo? A manufatura, a manutenção, certo? Com os indicadores específicos de manutenção, o tempo entre manutenção, o tempo de manutenção, o tempo entre as manutenções, né, os indicadores, também tem o dono. Agora imagina se numa empresa o gerente de
manutenção, não está alinhado com o gerente de produção e não está alinhado com o gerente de qualidade. O que vai acontecer com o teu OE? Estão entendendo, gente, o ponto? Se você está no Office, vamos falar um pouco do Office, né? Você não fala assim, viu, só chão de fábrica. Vamos falar do Office. Beleza. Você vai lá e você tem um diretor de supply. Legal? E aí o teu diretor de supply, ele tem um indicador dele que é o P2P, o Procure to Pay. O que é o Procure to Pay? Né? É aquele tempo de ciclo que você leva entre você comprar do seu fornecedor e fazer o pagamento para ele. Né? Ou você tem o Procure to Order também, né? Que é todo aquele ciclo entre você comprar e o seu cliente pedir. Aí você tem um indicador chamado de OTIF, certo? Né? On Time and Full, que vai envolver a área de produção, a área de expedição, a área de logística, né? E a área comercial, detalhe, né? Para que os seus pedidos sejam entregues no tempo certo e na quantidade certa, senão não entra no indicador do OTIF, né? On Time and Full. Vejam, estão entendendo onde eu quero chegar com a conexão? Cara, olha como as coisas têm que estar conectadas, como elas têm que estar certas entre os pares. Legal? Então, esse também é um acelerador. Garanta que os pares estão todos alinhados. Legal? Sem isso a mágica não acontece. E aí, por último, né, mas não menos importante, o inimigo é disciplina de execução. A disciplina de execução é um dos maiores desafios, né, de grande parte das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras. Por quê? Porque nós somos indisciplinados por natureza. É da cultura do brasileiro. Assim como é da cultura do brasileiro curtir carnaval, curtir a feijoada, né? O jeitinho brasileiro que a gente sempre dá por aí, não é isso? Nós somos famosos por isso no mundo inteiro. Brazilian Way é o jeito que a galera fala assim. Você vai nos Estados Unidos, eu tinha um chefe que ele falava, Wilson, stop bullshitting me, no more Brazilian Way, né? Não mais o jeitinho brasileiro. E aí, culturalmente, a nossa disciplina de execução, ela é muito afetada, ela é muito balançada. Aliás, esse é um dos motivos também pelos quais uma implementação Lean falha na maioria das empresas, né? Por quê? Porque é difícil a gente executar com a verdadeira disciplina, tá? Quem curte esse assunto tem um livro muito legal do Ram Charan, que era um dos CEOs da GE na época, chamada Execução, a disciplina para atingir resultados. Um livro sensacional, que todo gestor deveria ler, né? Então a gente precisa criar esses mecanismos de execução. A gente precisa simplificar os planos de ação. A gente precisa ter a nossa liderança tática e operacional trabalhando na hora certa, no ritmo certo, com a galera organizada, conversando lá em cima com o norte verdadeiro, ó. Esse cara aqui, ó. Essa disciplina de execução tem que funcionar. Por que gerenciamento diário é tão importante, gente? Nas aulas de Lean eu pego no pé de vocês com isso. Por que estabilidade básica é o começo de tudo? Tá aqui, ó. Porque é com gerenciamento diário, é com estabilidade básica, né? Por isso que é tão importante você aprender isso e executar e viver isso. Só assim você começa a ter essa cultura de disciplina de execução. E aí esse cara executa bem, os gerentes executam bem e os homens ficam felizes da vida porque a gente conseguiu pegar ali, né, os 10% de EBITDA e trazer, certo? Esse é o grande desafio. Então, não adianta só a gente querer planejar bem, mas a gente precisa executar bem. A gente precisa seguir o rumo, a gente precisa trabalhar, sabe? Aquelas reuniões que você chega lá, né, plano de ação todo atrasado, cara, né? Então, a gente tem que ter uma boa gestão dos nossos projetos, gestão do plano de ação, gestão daquilo que está acontecendo. Senão a mágica não acontece, gente, né? As coisas não rolam, não vêm. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês, né, 5 aceleradores. Então, primeiro deles, né, para a gente sumarizar aqui a Masterclass e ir para os finalmente. Primeiro ponto, entenda que o norte verdadeiro
vem lá dos homens com 10% de EBITDA e os teus indicadores operacionais é que vão dizer se o indicador estratégico vai ser atingido ou não, certo? Você tem que quebrar isso aqui. Esse é o primeiro acelerador. Não adianta levar indicador estratégico para a base da operação. Segundo acelerador, né? Cuidado com o foco, beleza? Vamos fazer poucas coisas, mas vamos entregar. Isso é super importante. Menos projetos e mais entregas. Atenção com a clareza. Lembrando lá, né? Na hora de atribuir metas, Smart, formato Smart, beleza? Se você usar o formato Smart, você resolve esse problema. Terceiro acelerador, né? Conexão entre os níveis. Faça o SIPOC. Chama a galera, entenda seu cliente, seu fornecedor. Legal? E o último acelerador, talvez o mais difícil, disciplina de execução. A gente precisa de disciplina em tudo, certo? Sem disciplina de execução, não adianta só planejar. A gente tem que executar com maestria também. Beleza? Galera, maravilha, a gente está chegando aí no nosso finalmente agora, né? Já deu 50 minutos de Masterclass. Vou fechar aqui um pouquinho antes hoje, porque da última vez o Instagram me deixou na mão, né? Beleza? Gente, então assim, ó, super obrigado por vocês estarem aqui, né? Obrigado por essa audiência, por mais esta Masterclass. Se você está fazendo Yellow Belt comigo, semana que vem o bicho vai pegar, beleza? Semana que vem tem muita aula legal. Tem aula ao vivo segunda, tem aula ao vivo terça-feira, legal? Então cola na agenda. E se você está atrasado com o teu estudo, pisa no acelerador, olha a disciplina de execução, porque na próxima quarta-feira acaba tudo, a plataforma fecha. E não adianta você chorar, Wilson, não deu tempo de eu fazer o curso, perdi a minha certificação. Beleza, galera? Então, super obrigado e a gente se vê na próxima segunda. Combinado? Um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Tchau, tchau, galera. Valeu!